Amados irmãos, povo de Deus, nós os saudamos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos a mais um momento da palavra. Nós somos os vossos irmãos em Cristo, Fernando e Esther Koenig. Hoje, segunda-feira, dia 20 de abril de 2026. Gravamos ontem à noite, no final da noite, para enviar para os irmãos ainda na madrugada desta segunda-feira. Nós somos muito agradecidos a Deus pela vida dos irmãos. Mesmo nós não nos conhecendo, a grande maioria, mas nós os amamos em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, nós nos dedicamos aqui todos os dias, há mais de 6 anos já, anunciando a palavra do Senhor, porque sabemos que o Senhor tem pressa em anunciar tudo que for necessário, pois nós vivemos nos últimos dias e cai sobre nós essa responsabilidade de anunciar as boas novas de salvação. Jesus falou para os discípulos no capítulo 9 de Mateus, versículo 37 e 38, dizendo assim: na verdade, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande obreiros para a sua seara. Aí você ou eu te pergunto, será que está faltando obreiro? Como está, irmãos? Há-me, na nossa visão, ou pelo sentimento que temos, pelo andar das coisas aqui nesta vida, há uma acomodação quase que se generalizando em toda a terra. A impressão que se tem é que propositalmente alguém não quer mais falar sobre a colheita de Deus, a vinda do Senhor, o resgate do seu povo aqui na terra. Ela está madura. Essas palavras Jesus falou lá no início da igreja, mas continua com total validade, como se ele estivesse dizendo agora, exatamente agora, neste momento, para mim e para você. Olha aí a seara madura, se perdendo no campo. Mas aonde estão os ceifeiros? Ele procura ceifeiros para a sua seara. E nós temos essa responsabilidade que cai sobre nós. Para isso, irmãos, nós temos que fazer algumas coisas, tomar algumas decisões na vida que às vezes são amargas, são renúncias, não é? Enfrentar o cansaço da vida, porque nós olhamos com o olhar da fé e vimos o anoitecer, o sol se pondo, e quando chegar a noite, ninguém mais poderá trabalhar. Enquanto é dia, enquanto o Senhor me der força e te der força, meu amado irmão, trabalhe, faça, ninguém vai te impedir. Eu não creio que um homem que tem uma chamada de Deus, ele vai ter que viver o resto da vida dele com a boca fechada, porque alguém não está dando oportunidade para ele. O Senhor é soberano no seu querer. Se ele te deu, se ele te escolheu e te capacitou verdadeiramente para ser um anunciador das boas novas, você faz, porque caso contrário, nós podemos pagar um determinado preço. Aqui em Tiago 4,17 diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Ele sabe fazer. Ele sabe como receber do próprio Deus. Tem a Bíblia, tem as Escrituras, mas ele recebe a mensagem do próprio Deus.
O próprio Deus, o Espírito Santo, faz ele entender aquilo que está escrito ali e anunciando que nós estamos no fim dos dias, que a seara está madura. E se ela ficar madura e ninguém colher, venha se perder. Mas nós, se souber fazer o bem e não fizer, vamos pecar. E com quem que nós vamos ajustar as contas depois? Quando ele perguntar, eu te dei o conhecimento, eu te dei a sabedoria, eu te dei a minha palavra, eu dei o aviso, e tu não falasse nada, tivesses pertinho dessas pessoas que precisavam ouvir, estivesses num púlpito diante de uma igreja, mas só ficasse com medo de falar aquilo que Deus deu para ti. E daí como é que fica? Fala só o que o povo quer ouvir, o que o povo gosta, principalmente das coisas terrenas, das coisas materiais desta vida. Mas, irmãos, vamos escutar de Deus, nós temos que escutar de Deus para falar. E a palavra de Deus está conosco, e Ele nos dá toda a revelação que Ele quer dar ao povo. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a sermos fiéis. Quantas pessoas que às vezes queriam falar, mas eles não foram chamados. E daí não falam mesmo. Mas se Deus deu a capacidade para ti, Deus te chamou, tu és um obreiro da seara, tu botasse a mão no arado um dia e agora tu estás voltando para trás. O que será de nós naquele dia se fizermos assim? Que Deus tenha misericórdia e movimente esses corações. Faça-lhes sentir a necessidade de pregar que o dia está se aproximando. E logo vai chegar esse dia. O som da trombeta de Deus vai chamar aqueles que estão prontos, aqueles que tu ganhasse com a palavra que Ele te deu. Fale o que Deus te dá, porque Ele tem. Olha como Ele falou para o povo de Israel. Olha como Ele avisou para o povo de Israel. Passou anos e anos e anos e Ele falando, levantando os homens, e os homens falavam, mas eles não obedeceram. Mas daí não foi culpa dos profetas, foi culpa deles que foram para o cativeiro. E nós, se nós não fizer isso no tempo certo, para onde nós iremos? Queridos irmãos, Jesus também falando em Lucas capítulo 9, versículo de número 57, seguindo alguns versículos, onde ele falou no preço do discipulado, quer dizer, o preço da renúncia que nós temos que ter para continuar fazendo aquilo que o Senhor confiou a cada um de nós. Não só obreiros, não só homens que estão lá no púlpito, que têm a responsabilidade, que cai sobre ele esse peso da responsabilidade, mas todos que na casa do Senhor sabem fazer alguma coisa e deixam de fazer. Eu vejo que é com a maior facilidade, com a maior tranquilidade que alguém chega assim e diz: irmão, eu não vou fazer mais. Eu vou dar um tempo. Ai, mas eu tenho medo disso. Medo. Isso me deixa enfermo. Isso me deixa angustiado. Pessoas com toda saúde cresceram entre nós, formaram suas famílias entre nós, foram abençoados, não tinham bens materiais, mas agora têm. Quando chega num estágio assim da vida, que ele pode dizer: agora, Deus,
eu não vou trabalhar mais para ti, chega, já fiz que chega, outros vão fazer. Ele te chamou, cada um de nós, ele chamou individualmente e nós temos a nossa tarefa para fazer. Ai de mim, irmãos, ai de mim se eu não pregar o evangelho, como disse o apóstolo Paulo. Ai de nós, se nós não fazer, às vezes, ele é um músico, canta, louva o Senhor, cuida na porta, faz coisas que para ele talvez seja tão insignificante, mas é muito importante. E hoje eu vejo, irmãos, e dói na alma da gente, dói muito, dói muito. Quando alguém chega, a gente olha com toda a saúde, bem, tem todos os bens necessários na vida, bom emprego, saúde, tem tudo, e olha para um obreiro já velho e cansado e diz: eu não vou fazer mais nada, porque o meu tempo deu, eu vou dar um tempo, vou esperar um pouco. Meu irmão, como Esther leu ali Tiago 4:17, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Não te deixa levar, irmãos, pelo comodismo. Não te deixa levar pelas indiferenças, às vezes, por coisas que por momentos não se entende, são pequenas divergências e coisas assim. Procure acertar o passo um com o outro. A Igreja de Cristo precisa de homens e mulheres nesses últimos dias mais do que nunca. Verdade. A Esther citou aqui sobre aquele que colocou, pôs as mãos no arado e não olhou para trás. É Lucas, capítulo de número 9, versículos 57 em diante. Jesus encontrou alguém que disse assim: olha, eu vou te seguir e vou para aonde tu for eu vou. No versículo 57. E Jesus disse: olha, as raposas têm os seus, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Eu não tenho nada para te oferecer materialmente. Você quer me servir? Você está disposto mesmo a ir? E muitos têm dito que está e vai e começa bem e não termina bem. Ele deixa. Nós não podemos deixar, irmãos. Não podemos. Quantas vezes eu já falei para Esther: Esther, está no tempo de eu parar um pouco. Eu estou dirigindo igreja faz muitos anos. Eu estou cansado, eu estou aflito, eu estou angustiado, principalmente quando alguém vem dizer: irmão Fernando, eu não vou fazer mais, arruma outro, arranja outro. Eu não vou arranjar ninguém, irmãos. Eu não vou arrumar outro. Se você foi chamado, foi ele que te chamou. Foi ele que te escolheu e não nós. E ele disse assim para Jesus, e disse a outro: segue-me. Mas esse respondeu: deixa primeiro eu enterrar meu pai. Deixa eu me envolver lá com meu pai. Não era que o pai dele tinha morrido. Disse: deixa eu cuidar dele até morrer. Quando ele morrer, daí eu vou te seguir. E Jesus respondeu: deixa os mortos enterrar seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, o Senhor tem pressa que isso seja concluído sobre a terra. E outro chegou e disse: Senhor, eu te seguirei, mas deixa eu despedir dos que estão lá na minha casa. Aí veio a resposta de Jesus, que Esther já falou. Deixa eu ir lá em casa, me despedir deles, vou fazer uma festa com eles. Aliás, o povo hoje pensa muito em festa, irmãos. Come muita comilanças enfim, festas, encontros, coisas que não tinha no passado, e a igreja não precisa disso. A igreja do Senhor vive da palavra. Ela tem pressa em concluir aquilo que o Senhor deu para ela fazer. Versículo de número 62, e nós já concluímos.
E disse Jesus para esse que diz que em casa se despedir da família, Jesus diz, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Você está desaprovado. Você quer voltar, você quer ir, está desaprovado. Quantos irmãos que eu tenho? Eu estou falando em coisas que eu convivo com isso, que eu vejo, e você também vê, em todo lugar está assim. É uma coisa que está se generalizando, as pessoas se acomodando, quando era para ser completamente o contrário, irmãos, as pessoas se despertando, porque o Senhor Jesus vai voltar a qualquer momento, os sinais estão aí, tudo está acontecendo conforme Ele falou, mas as pessoas vão se acomodando. Aquele que lançou mão no arado e olha para trás não é apto para o serviço. Como é que nós vamos fazer, irmãos? Vamos desistir também? Você sabe que o Senhor Jesus pode chorar por causa disso. Como Ele lamentou sobre Jerusalém, Ele pode lamentar sobre mim e você. Nós causar essa tristeza ao coração daquele que verdadeiramente nos amou e nos preparou um lugar desde antes da fundação do mundo. Querido Deus, nosso Pai, sim, Pai na nossa fraqueza, Pai, sim, Pai, no nosso cansaço da vida, nós queremos te agradecer, Deus, pela visão ampla e gloriosa que nós temos, como se fôssemos meninos, olhando para frente, Senhor, e vendo a seara madura, aleluia. E poucos são os ceifeiros, poucos são aqueles que estão se incomodando, parando para observar, ou menos observar, Senhor. Mas o mundo segue, gira normalmente para eles, e eles não se preocupam. Mas que o teu povo, Senhor, que essa família, Cristo em nós, esperança da glória, se desperte, meu Deus, que haja um avivamento entre nós, e o teu nome seja glorificado e exaltado. É o que eu te peço, meu Salvador, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, até amanhã, querendo o Senhor, fiquem todos na alegria do Espírito Santo. Amém, amém.